Hoje, vamos explorar a vida de um dos profetas mais intrigantes e visionários da Bíblia, Ezequiel, um homem escolhido por Deus para ser a voz de esperança em tempos de desespero, cujas visões e mensagens continuam a ressoar profundamente nos dias de hoje. Já deixa o like e se inscreve para acompanhar os próximos conteúdos. Enquanto conto para vocês, vou fazer uma missão no Redidé 2 escolta da caravana. Fique com as imagens e bora pro vídeo. Ezequiel viveu em uma época de grandes tumultos. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e Jerusalém estava em ruínas. Em meio a essa devastação, Deus chamou Ezequiel para ser seu porta-voz. Vamos começar com o chamado de Ezequiel. Ezequiel nasceu por volta de 622 a. Código, durante o reinado do rei Josias. Desde jovem, ele foi exposto à fé e às tradições de Israel. Seu nome, Yehezquiel, que significa Deus fortalece, refletia a fé de sua família. Ezequiel era filho de Buzi, um sacerdote, e foi criado em uma família devota. Desde cedo, ele foi educado nas escrituras e nas tradições do templo. Esse ambiente moldou sua compreensão de Deus e da lei. Aos 30 anos, enquanto estava entre os exilados na Babilônia, Ezequiel teve uma visão que mudou sua vida para sempre. Ele viu uma tempestade se aproximando, e no meio dela, 4 seres viventes e a glória de Deus. Essa visão foi o início de seu chamado como profeta. Deus lhe revelou a missão de ser uma voz de advertência e esperança para o povo de Israel. Desde o início de seu chamado, Ezequiel viveu sob a sombra desse poderoso significado. Em um tempo de exílio e desesperança, onde o povo de Israel estava cativo na Babilônia, Deus escolheu Ezequiel para ser um canal de sua força e consolo. Imagine ser um profeta em uma terra estrangeira, rodeado de incertezas e desolação. No entanto, Ezequiel sabia que seu nome era um lembrete constante de que Deus é a fonte de força e esperança. Ezequiel trouxe mensagens duras de julgamento, mas também de restauração. Ele viu o vale de ossos secos ganhando vida, um símbolo poderoso de que Deus pode trazer renascimento mesmo das situações mais desesperadoras. Ezequiel, em hebraico Yehezquiel, significa Deus fortalece ou Deus é a minha força. Esse nome não é apenas uma identificação, mas uma declaração de fé e poder. Como sentinela, Ezequiel tinha a responsabilidade de alertar o povo dos perigos e chamá-los ao arrependimento. Seu nome, Deus fortalece, era a âncora que sustentava sua missão. Filho do homem, eu fiz uma sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que eu digo, e leve a eles a minha advertência. Ezequiel 13:17. Ezequiel é mais do que um nome. É uma promessa de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus é a nossa força. A vida de Ezequiel nos lembra que, independentemente das circunstâncias, podemos encontrar força e renovação em Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 1, temos a descrição de uma visão impressionante. Ezequiel viu uma tempestade vindo do norte, uma grande nuvem com fogo cintilante, e uma luz brilhante ao redor. No meio do fogo havia o que parecia ser 4 seres viventes, e acima deles estava algo semelhante a um trono, com uma figura de aparência humana. Assim era a aparência da glória do Senhor. Quando vi isso, caí com o rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando. Ezequiel 1:28. Esse encontro mudou a vida de Ezequiel para sempre. Ele foi chamado para ser um profeta em um tempo de exílio, trazendo tanto mensagens de julgamento, quanto de esperança. Ezequiel foi um profeta que não hesitou em anunciar o julgamento de Deus. Ele usou metáforas poderosas e ações simbólicas para transmitir a seriedade da situação. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito, e não têm visão nenhuma. Ezequiel 13:3. Mas as suas mensagens não eram apenas de condenação. Ezequiel também trouxe promessas de restauração e renovação. Uma das visões mais poderosas e emocionantes de Ezequiel é a visão do vale de ossos secos, encontrada em Ezequiel 37. Ezequiel vê um vale cheio de ossos secos e, conforme ele profetiza, os ossos começam a se unir, ganhar carne e finalmente vida. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Ezequiel 3:7 e 10.
Essa visão simboliza a restauração de Israel, a esperança de que Deus pode trazer vida, a partir da morte, restaurar o que estava perdido e renovar a esperança. Deus também chamou Ezequiel para ser um sentinela, alguém que alerta o povo sobre o perigo iminente e os chama ao arrependimento. Filho do homem, eu fiz uma sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que eu digo, e leve a eles a minha advertência. Ezequiel 13:17. Ezequiel cumpriu fielmente sua missão, apesar das dificuldades e da resistência que enfrentou. A vida e as mensagens de Ezequiel continuam a inspirar e desafiar pessoas ao redor do mundo. Seu chamado para a fidelidade, arrependimento e esperança ressoam através dos séculos. Eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso será cumprido sem demora. Porque em seus dias, ó nação rebelde, eu cumprirei tudo o que digo, declara o soberano Senhor. Ezequiel 12:25. A morte do profeta Ezequiel não é descrita detalhadamente na Bíblia. Diferente de muitos outros profetas, a Bíblia não relata como ou quando Ezequiel morreu. No entanto, há algumas tradições e escritos extrabíblicos que mencionam teorias sobre o fim de sua vida. Ezequiel, o profeta visionário, teve uma vida cheia de revelações divinas e desafios. Mas como terminou a vida deste grande homem de Deus? Vamos explorar as teorias e tradições que cercam sua morte. A Bíblia nos oferece muitos detalhes sobre as visões e profecias de Ezequiel, mas permanece silenciosa sobre os detalhes de sua morte. Esse silêncio leva muitos a se perguntarem o que aconteceu com ele após suas profecias finais. Algumas tradições judaicas fornecem pistas sobre o destino de Ezequiel. Uma dessas tradições sugere que ele foi morto pelos próprios israelitas durante o exílio na Babilônia, pois suas mensagens de julgamento e arrependimento não foram bem recebidas por todos. Segundo alguns escritos extrabíblicos, Ezequiel foi martirizado por seu próprio povo. Esses relatos sugerem que ele foi apedrejado até a morte, um destino que muitos profetas enfrentaram por suas mensagens impopulares. Apesar da falta de detalhes sobre sua morte, o legado de Ezequiel continua a viver através de suas profecias e visões. Ele é lembrado como um profeta de grande coragem, que não hesitou em falar a verdade de Deus, independentemente das consequências. Ezequiel nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança nunca está perdida. Através de sua obediência e fé, ele nos lembra que Deus está sempre presente, pronto para restaurar e renovar. Embora não saibamos exatamente como Ezequiel morreu, sabemos que ele viveu uma vida dedicada a Deus. Suas palavras e visões ainda inspiram e desafiam as pessoas a buscar a verdade, a justiça e a esperança em Deus. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras da Bíblia. Até a próxima!